Oi, gente. A gente está começando mais um MartaCast. Hoje a gente vai falar sobre a participação da seleção brasileira na primeira fase da Liga das Nações, a convocação para a Copa América de Futebol Feminino, os títulos da Vitória Miranda em Roland Garros e o título mundial dos pesos leves de Bia Ferreira, entre outras notícias. Fique com a gente que a gente vai falar dessas e outras notícias das mulheres do esporte agora. Antes, a gente vai se apresentar. Eu sou Carol Vimiero, jornalista e professora da UFMG. Carol. Oi, eu sou a Carol Freire, eu sou voluntária aqui no Coletivo Marta e sou estudante de jornalismo na UFMG. Oi, eu sou a Isabela Neres, eu também sou voluntária aqui no Coletivo Marta e estudante de jornalismo aqui na UFMG. Oi, eu sou a Olivia Pilar, eu sou doutoranda em comunicação na UFMG e bolsista aqui do Coletivo Marta. Vamos começar, gente. Nosso primeiro bloco hoje é sobre vôlei, Carol. Vamos falar aí, né, dos primeiros jogos aí do Brasil na Liga das Nações. Tivemos uma semana movimentada para os fãs de vôlei feminino. Conta pra Pois gente um é, foi pouquinho. uma semana intensa, vocês não sabem o prazer que é estar de volta falando de vôlei, porque foram muitas semanas falando sobre uniforme e coisas assim, e não tinha jogo. Mas voltamos com tudo já. A primeira semana da VNL começou na quarta-feira, dia 4, no Rio de Janeiro. E já na quarta-feira teve a estreia do Brasil contra a República Tcheca, garantindo a primeira vitória da nossa seleção. Com parciais de 25-21, 25-20 e 25-17, a partida teve como destaque a Ana Cristina, que conquistou 16 pontos para a equipe. Ela, que tem apenas 21 anos, vem se destacando muito. E apesar dos 3-0, a gente precisa enfatizar que a República Tcheca lutou até o fim, assim, deu pra ver um bom desempenho delas. Elas que nunca tinham ganhado nenhum jogo na VNL. Foi um bom desempenho, como até o próprio Zé tinha falado antes de começar a VNL, que não tem mais time bobo, que a gente precisa ter um bom ritmo e tentar começar bem a competição, porque realmente a maioria dos times vem muito forte. E a República Tcheca conseguiu, dias depois, na sexta-feira, dia 6, conseguir a primeira vitória na história da sua participação na VNL por 3-2 contra os Estados Unidos. E aí, já falando dos Estados Unidos, no segundo dia de confrontos, a quinta-feira, dia 5, o Brasil enfrentou os Estados Unidos e, apesar de uma memória, um histórico de vitória norte-americana por conta do resultado das Olimpíadas de Paris, que as equipes se enfrentaram na semifinal e o Brasil ficou para trás por 3-2. Dessa vez o jogo foi outro e o Brasil conseguiu a sua vingança, por assim dizer, por 3-0, com parciais de 25-18, 25-17 e 25-19. A partir dessas parciais, a gente pode até falar que o jogo contra a República Tcheca foi mais disputado, porque a República Tcheca conseguiu encostar mais no Brasil. E isso é muito surpreendente. Os Estados Unidos conseguiu apenas uma vitória nessa primeira semana, assim, chocada, passada. E mais uma vez, a Ana Cristina foi a maior pontuadora da partida, sendo responsável por 20 pontos ao todo. E no sábado, dia 7, teve uma partida longa e tensa entre Brasil e Alemanha, mais uma vez com vitória brasileira, mas dessa vez por 3-2, com parciais de 23-25, 25-21, 25-23, 20-25 e 8-15. O Brasil começou bem, ganhou o primeiro set, apesar das alemãs manterem uma distância apertada na pontuação, mas no segundo set a Alemanha abriu 5 pontos de vantagem, o Brasil tentou encostar, o meio do set assim foi bem disputado, mas no final a Alemanha arrancou de novo e aí ganhou o segundo e o terceiro set. Aí, depois disso, eu achei que foi bem perceptível, assim, uma desestabilização das brasileiras. Deu pra perceber nesses dois sets que elas ficaram um pouco abaladas, talvez porque foi o primeiro set que elas perderam na VNL e a seleção tá bastante renovada, então tinha algumas meninas que estavam estreando, então eu senti que elas ficaram abaladas, porém conseguiram reagir e o quarto set foi mais equilibrado, o Brasil ganhou, levando a partida pro tie-break. No set final, as brasileiras dominaram e conseguiram reverter o cenário de perigo, se mantendo invictas e, novamente, para surpresa de 0 pessoas, Ana Cristina foi a maior pontuadora com 21 pontos na partida. E no domingo, dia 8, infelizmente, começou o dia com a primeira derrota brasileira da temporada. Por 3-0, a Itália, que é a atual campeã olímpica também, garantiu a vitória com parciais de 22-25, 18-25 e 27-29. Era um resultado que
Eu já esperava, assim, uma vitória da Itália, porém, dá pra ver que o Brasil fez um bom jogo, principalmente pelas parciais do último set, né, que foi 27-29. O Brasil por pouco não virou, chegou a ficar na frente da Itália em pontuação. Mas dá pra se dizer que, apesar desse resultado, as meninas tiveram um ótimo desempenho nessa primeira semana, né? Com destaque para as novatas também, né? Principalmente para Aline Segato, Lorena, Helena e Kika, que não sentiram muito, apesar de estarem estreando, jogaram muito bem, não foi? Verdade, verdade. E assim, nesse jogo contra a Itália tava o time campeão olímpico praticamente inteiro aqui jogando contra nossas meninas mais novas, né? Porque o Brasil, que foi pra Paris, praticamente não tava aqui. São poucas que estão. A gente tá sem Gabi, sem Carol, Naemi, enfim. E aí o Brasil muito desfalcado com a média de idade das jogadoras, se a gente tirar as levantadoras, que são um pouco mais experientes, a Macris e a Roberta, uma média de idade baixíssima. As meninas muito novas e assim, jogaram pelo menos o último set de igual para igual com a Itália. Então, foi lindo de assistir. Realmente, a Helena, por exemplo, 21 anos, salvo engano, joga no Sesc. Ela entrou quebrando tudo no terceiro set e como se não fosse nada para ela. Ela nem tinha jogado na VNL ainda, já entrou direto contra a Itália, a campeã olímpica, campeã da VNL, inclusive, e entrou como se não fosse nada, como se fosse mais um jogo de Superliga para ela. Isso foi muito bonito de ver. Outra novinha que também representou muito foi a Aline, a Segato. Também estava entrando em todos os pontos decisivos. Ela entrou um pouco antes. Ela estreou, salvo engano, no segundo jogo. E aí o Zé Roberto colocava ela no final dos sets para sacar. Ela entrava no saque, sustentava, conseguiu até fazer um ace. E assim, também não sentiu pressão nenhuma. A Luzia entrou tranquilamente. A Lorena, inclusive, conquistou essa titularidade, que no primeiro jogo ela não tinha sido titular, foi a Diana. Mas a Lorena, já no final do primeiro jogo, ela entrou e a partir do segundo ela foi titular absoluta, jogando muito. E não tem como a gente não falar também da Julia Kudes, né? Que é Sim, daqui, também. cria do Minas e que foi a segunda maior bloqueadora da competição até aqui, dessa primeira semana. Teve 16 bloqueios. E assim, jogou muito. E, cara, eu acho que e meninas também. É um negócio muito bacana da gente ver que a seleção está sendo renovada. A gente tanto pediu renovação porque a gente sempre dependeu muito de uma jogadora específica. E não que seja ruim, porque a jogadora realmente é muito boa, a Gabi é excelente. Mas foi bom ver essa semana com essa galera nova, porque a gente viu como é a seleção sem a Gabi, que funciona também. Claro, ela enquadra, na minha opinião, ela é titular absoluta. Mas foi bom ver como a seleção se vira sem ela, ver que a Ana Cristina assumiu a responsabilidade, a Bergman também muito bem, tanto no passe principalmente, mas também atacando as bolas que ela conseguia. E ver essa renovação na seleção é um negócio muito bonito e é um ciclo, né? Preparando para Los Angeles. Sim. Eu sempre fico lembrando que nas últimas duas Olimpíadas eu acho que a renovação foi uma coisa muito pedida pela torcida e o Zé Roberto barrou um pouco, assim, né? Eu acho que. Eu não sei se é porque ele não via potencial nas jogadoras mais novas, mas acho que finalmente ele tá conseguindo encontrar ali jogadoras novas que são até sub-20, se eu não me engano, né? Ele falou de 3 que vão sair da Liga das Nações e jogar com a seleção sub-20. E finalmente a renovação tá vindo, né? Assim. E essas meninas estão conseguindo, acho que conseguir não sentir uma pressão igual em outros momentos a gente viu, né? Assim. E tá muito bom. Dá pra perceber que a renovação foi tão esperada e tá dando muito certo. O time, apesar delas terem pouquíssimo tempo, né, na seleção, elas estão conseguindo encaixar bem, estão conseguindo fazer um jogo excelente. Foi isso que você falou no último set do jogo do domingo, conseguindo jogar de igual para Itália. Assim, isso é surpreendente. E eu acho que vale destacar também que o foco da seleção nesse momento não é ganhar a VNL. Seria uma grata surpresa, uma grata vitória, né, inédita, inclusive, mas o foco é no Mundial, que acontece no segundo semestre. Inclusive, as 3 mais novinhas vão jogar no Mundial ainda, o Sub-21. Então, o desempenho está sendo muito bom da equipe. E aí, ao final dessa primeira semana, Japão, Itália, Turquia, Polônia e Brasil ficaram nas primeiras posições do ranking, enquanto a Bélgica, a Sérvia e a Coreia do Sul ocupam as últimas colocações, sendo que a Sérvia e a Coreia ainda não têm nenhuma vitória. A próxima semana de confrontos acontece na Turquia, entre os dias 18 e 22. E a agenda do Brasil fica a seguinte: no dia 18, quarta-feira, às 10 horas da manhã, o Brasil enfrenta a Bélgica. No dia 20, sexta-feira, 1h30 da tarde, é Brasil e Canadá. No dia 21, sábado, às 10 horas da manhã, Brasil e República Dominicana. E no dia 22, domingo, 1h30 da tarde, Brasil e Turquia. Eu acho que a segunda semana, as expectativas já seriam mais ou menos
parecida com essa primeira semana de os 3 primeiros jogos, uma coisa mais tranquila, vitória quase que garantida, apesar dos times serem muito bons também. E aí no domingo fecha com aquela enfrentar a Turquia em casa ainda, vai ser. A Mas acho que o Turquia Brasil na tá casa melhor. delas. Também acho que o Brasil tá melhor e Gabi uma fase volta, né? melhor. Pelo menos pra Gabi treinar. Ela volta. volta nessa semana. A Rosa Maria também deve jogar nessa segunda semana. De Então, titular, será? de. Acredito Talvez. que sim. Pelo menos deve entrar em quadra, eu acho que ela entra. Então, o nosso Brasil vai ficar mais forte também. Só que a Turquia, na casa delas, é sempre um problema, né? Porque aí já tem a questão da torcida. Porque muito jogo que o Brasil ganhou no Maracanãzinho, inclusive a vitória da República Tcheca contra os Estados Unidos, Sim. foi muito impulsionada pela torcida. Vamos ver como vai ser, como as meninas vão se comportar com a torcida toda contrária a elas. E a Turquia com grandes jogadoras também. Tô com você, cara. Eu acho que esse jogo contra a Turquia pode ser o mais difícil. Sim. Então, Vai vamos ser ver uma como eles vão oportunidade sair. pra gente ver também as novas meninas enfrentando esse momento de uma grande competição na casa dos adversários, na seleção pela primeira vez. Mas eu sabe que eu acho que funciona muito bem nesse time é tirar o peso em cima de uma jogadora só. Então, tipo, se você tira a Gabi nesse começo, ela não é mais. Óbvio que ela é a grande líder, ela é a referência, mas ela não é só ela, né? Só ela tem que resolver. E aí ela entra já num time que já tá mais estabelecido. A Ana Cristina tá pontuando, a Júlia Bergman tá pontuando. Então, assim, ela não é a pessoa que tem que chegar e resolver tudo, igual foi na última Olimpíadas, assim. Tava muito em cima da Gabi, muito em cima da Rosa Maria. E, na minha opinião, elas não jogaram bem, assim. Mas também, elas não jogaram bem ou é porque elas tinham todo o peso do mundo em cima delas, assim. Eu acho que agora tá um pouco mais equilibrado, talvez. Verdade, verdade. E o bom é que elas vão chegar descansadas também, Sim. né? Não vão chegar com aquele desgaste. A Gabi teve uma temporada gigante na Itália e a Rosa também no Japão. Fez um tanto de jogo. Então foi bom. Elas vão chegar com o sangue fresco pra entrar em quadro e mostrar tudo. E as novinhas pedindo passagem. Então elas não vão poder ficar no comodismo. Não que eu acho que elas fiquem. Acho que elas jogam muito. Mas assim, tem jogadora pra pôr elas no banco. Então vai todo mundo querer ir muito bem. E acho que isso é ótimo pro Brasil. Bom, gente, e assim, né, vocês acompanhando aí super de perto, não à toa, a gente acabou de criar uma coluna sobre o vôlei de mulheres na revista Marta. Conta os detalhes pra gente, Olivia. Foi isso mesmo, assim, a gente já tem uma coluna do tênis, né, que é na Paralela, e agora a gente criou a Set Point, que é focada no vôlei feminino. O primeiro texto foi da nossa queridíssima Carol Freire, falando sobre a volta do vôlei feminino de quadra. Essa semana a gente publicou um novo texto da Duda Castro sobre a primeira semana do Brasil na Liga das Nações, e o próximo texto vai ser da Isa. E é isso, tá muito legal, vocês estão muito bons. Para quem quiser ler, conhecer melhor, conhecer a revista Marta, é só entrar lá, revistamarta.com, para conferir a Set Point. Muito legal, gente. E a gente vai continuar acompanhando aí, né, na próxima semana, então. A gente tem mais essa rodada aí de 4 jogos. E aí a Sim. gente, enfim, comenta aqui, né, como que o Brasil se saiu. A gente termina agora o nosso primeiro bloco e a gente volta já já com mais notícias do esporte feminino. A gente está de volta para o nosso segundo bloco. Antes da gente começar, vou pedir para a Sol se apresentar, por favor. Oi, gente. Meu nome é Soraya Carvalho. Eu sou voluntária no Coletivo Marta e estudante de jornalismo aqui na UFMG. Agora vamos lá, gente. Vamos falar de futebol. Vamos começar com o anúncio da convocação da seleção feminina para a Copa América. Conta os detalhes para a gente, Soraya. Exato, Carol. O Arthur Elias anunciou nessa última segunda-feira, no dia 9, a lista das 23 jogadoras convocadas que serão para o amistoso contra a França, que vai acontecer no dia 27 de junho, e para a disputa da Copa América de 2025, que será realizada entre os dias 12 de julho a 2 de agosto. A lista reúne nomes experientes como Marta, que vai para sua 5ª participação na competição continental, e jovens promessas que se destacaram recentemente nos amistosos contra o Japão. Entre as novidades, o técnico destacou a presença de Dudinha e Johnson, que brilharam nos últimos compromissos contra o Japão, evidenciando a renovação que anda acontecendo no elenco. Arthur Elias tem apostado em uma mescla entre juventude e experiência para formar o grupo que vai nos representar no torneio. A renovação é parte do planejamento da CBF em relação aos Jogos Olímpicos de 2024, uma vez que mais da metade das jogadoras convocadas não estiveram na conquista de prata lá em Paris. Após o amistoso contra a França, a delegação brasileira seguirá lá para a Granja Comari, onde vai começar a preparação, e vai embarcar para o Equador no dia 10 de julho. Em entrevista coletiva, o técnico Arthur Elias disse, abre aspas,
Essa foi a lista mais difícil que fiz desde que cheguei aqui, por tantas atletas que têm atuado bem. Mas é uma dor de cabeça boa, um ponto importante para a nossa seleção. A convocação visa o resultado a curto prazo, já que o nosso objetivo é vencer a Copa América. E que também traga uma boa perspectiva de futuro pela Copa do Mundo de 2027. Precisamos ter esse olhar mais para frente. O Brasil busca repetir o histórico de protagonismo na competição e conquistar mais uma vez o título continental, em que já foi campeão 8 vezes e é o atual detentor do título. Agora vamos falar um pouquinho sobre a lista, né? Vamos começar com as goleiras. Foram convocadas Lorena, do Kansas City, dos Estados Unidos, Camila, do Cruzeiro, Cláudia, do Fluminense. Zagueiras, Tassiane, do Lyon, da França, Isa Haas, do Cruzeiro, Kaká, São Paulo, Marisa, Corinthians. Nas laterais, Yasmin, do Real Madrid, Fátima Dutra, da Ferroviária, Fê Parlemo, do Palmeiras, Antônia, do Real Madrid. Já no meio-campo, a gente tem a Angelina, do Orlando Pride, a Duda Sampaio, do Corinthians, Ari Borges, do Racing Louisville, dos Estados Unidos, a Ana Vitória, do Atlético de Madrid. No ataque, temos a Caroline, do Manchester City, a Gil, do Atlético de Madrid, Luane, do Atlético de Madrid, Dudinha, São Paulo, Marta, do Orlando Pride, Amanda Gutierrez, do Palmeiras, Gabi Portillo, Gotham, e Johnson, do Corinthians. Essas foram as 23 atletas convocadas pelo Arthur Elias. Essa convocação que é um pouco assim resultado também do bom desempenho de algumas atletas aí nos amistosos contra o Japão, né? Então, Dudinha tá de volta, Johnson tá de volta, a Marta permanece, né? Então, também não tem grandes surpresas aqui não, né? Tem uma renovação, mas essa renovação meio que já estava em processo, então a gente já conhece algumas jogadoras, inclusive, como você disse, a Johnson se destacou bastante no último jogo, a Dudinha vem jogando muito bem. Então é uma renovação com nomes que já são conhecidos pra gente, dados os últimos amistosos. Sim. E aqui do futebol mineiro, né, Isa Haas e Camila, né, permanecem aí na seleção, vem jogando, né, estão muito bem, então muito legal também ver elas indo, né, disputar a Copa América, que vamos falar em breve, né, gente? Começa aí em julho e a gente vai cobrir aí Brasil que pode ser, né, 9 vezes, nem sei como que fala Eu 9 pensei aqui também, tô travada. a gente vai ter que descobrir e aprender. Pois é. Enquanto no futebol masculino a gente fica desesperançoso com a seleção, as meninas, Pois a gente é. não sabe nem contar quantos títulos tem. Não, mas nós vamos aprender como é que fala 9 vezes Vamos. campeão, porque, enfim, o Brasil vai como o franco favorito, né, para a Copa América. Então vamos falar agora do futebol mineiro, né, gente? Os jogos aí do Brasileirão Feminino estão de volta e as cabulosas ganharam de novo, né, Isabela? Ganharam de novo, Carol. Elas estão imparáveis. 2 na seleção, inclusive, como a Sol destacou. E olha, o Cruzeiro segue em ritmo de vitória e consolidou mais uma atuação de destaque no Brasileirão Feminino. O jogo foi no último sábado e as cabulosas receberam o 3B da Amazônia no Gregorão, em Contagem. E não deram chances para as adversárias e golearam por 5-1. Bom, o time mineiro manteve a liderança e com autoridade, e mostrou eficiência em todas as áreas do campo. Marília abriu o placar, a Lelê marcou 2 vezes, e Gisele e a Patrícia Sochó fecharam a goleada. O Cruzeiro jogou muito, assim, dominou a partida, e mesmo com a tentativa de reação do 3B no segundo tempo, o Cruzeiro seguiu firme e dominou o jogo até o apito final. A defesa celeste também se destacou, garantindo segurança mesmo diante de algumas investidas perigosas das feras da Amazônia. Agora, o Cruzeiro volta a campo no próximo sábado para enfrentar o Sport em casa e manter o embalo. Já o Instituto 3B busca a recuperação contra o Bahia. A equipe mineira segue invicta no campeonato com 35 pontos, sendo 11 vitórias e 2 empates. E o Cruzeiro é um time que está muito consolidado, né, Carol? A gente fala muito, temos que destacar, claro, as atacantes, a Lelê, que todo jogo marca, a Marília tá voltando de lesão e ainda assim tá voltando num ritmo muito bom. Agora ela já tá conseguindo ser titular e tá muito bonito porque o jogo do Cruzeiro é muito coletivo. Tem as atacantes que fazem gols, aí lá no meio de campo tudo resolvido também. A defesa não tem o que falar, tanto é que a Haas e a Camila estão na seleção.
Então, o jogo coletivo do Cruzeiro tá lindo de ver e é uma atuação brilhante. Liderança isolada e já tá praticamente garantido com o primeiro lugar. Sim, tem só mais 2 rodadas, né, assim, parece que a gente tá, na verdade, dando a mesma notícia toda semana, né. verdade. Toda semana a mesma Assim, vai se coisa. repetindo e, enfim, ótimo desempenho aí do Cruzeiro. E acho que também é, claro, o favorito aí, né, para a fase final do Brasileirão Feminino. Podemos ter, né, primeiro campeão aí do Brasileirão Série A1 de Minas. Vamos esperar. Vamos falar agora do América. O América, por outro lado, perdeu para o Internacional, né, Carol? Conta pra gente. O América foi para Porto Alegre enfrentar o Inter pela 13ª rodada do Brasileirão. E o jogo aconteceu no último sábado, dia 7, mas apesar da derrota, foi um jogo muito bem disputado. O Inter conseguiu dominar durante a primeira etapa, marcando 2 gols. O primeiro teve início no escanteio do lado esquerdo, aos 19 minutos, depois que a atacante Julieta Morales cabeceou para o fundo da rede. Aos 21 minutos, a zagueira Stephanie Lacoste acertou um chute forte e encobriu a goleira Taluane em uma cobrança de falta. O técnico Jorge Vitor com a sua equipe, eles se reuniram e armaram outras táticas para equilibrar a partida. E o efeito foi muito positivo, já que o América conseguiu empatar com 2 cobranças de pênalti de Pimenta, uma ao final do primeiro tempo e a outra aos 15 minutos do segundo tempo. O jogo ficou aberto depois do empate, até que a lateral direita do Inter, a Kathleen Silva, com uma jogada de linha de fundo, ampliou para as mandantes. Aí agora a equipe mineira vai até o Rio de Janeiro para encontrar com o Flamengo no próximo sábado, dia 14. E o Inter espera o Corinthians em casa no próximo domingo, dia 15. O América atualmente está em 8º na pontuação, na tabela, né? Com 16 pontos, sendo 4 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. O América que tem que ficar esperto nessas 2 últimas rodadas aí, né? Tá no último lugar ali que se classifica para a próxima fase e precisa entregar, né? São 2 jogos aí, tá muito próximo de se classificar para a fase final aí do Brasileirão A1. Vamos falar agora um pouquinho do Atlético, Sol. O Atlético empatou com o Vasco, né, pelo Brasileirão Feminino. Conta os detalhes pra gente. Isso mesmo, apesar do empate, o Atlético confirmou a sua presença temporária no grupo de classificação da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. Empatou com o Vasco por 1-1 no último domingo, dia 8, lá na Arena Gregorão, em Contagem. O resultado deixa as Vingadoras na 4ª colocação do Grupo A, com 8 pontos somados. O time carioca abriu o placar no início do segundo tempo, mas a reação atleticana veio com a Kellen, que aproveitou um cruzamento preciso de Bárbara para garantir o empate com um cabeceio no ângulo, mantendo o Atlético firme na briga por uma vaga nas quartas de final. A decisão será fora de casa, contra o Minas Brasília, no próximo sábado, dia 14. O Minas Brasília ocupa a 3ª posição no Grupo A, com 11 pontos. As Vingadoras precisam apenas de uma vitória para a classificação. Já em caso de derrota ou empate, elas vão depender dos resultados das partidas entre Santos e Vasco e AD Taubaté versus Kittelman. Pois é, precisa só de uma vitória. Tá difícil. Detalhe. Tá difícil, né, gente? Assim, o Atlético, enfim, tá ali, né, se mantendo no grupo que classifica nesse grupo A, mas nada assegurado, assim, né? Se ele não ganhar, vai depender dos resultados dos outros. E, enfim, eu não sei, tô Mas, assim, reticente o Atlético começou muito mal o campeonato. A muito gente, nos mal. primeiros episódios do ano, estava falando sobre um possível rebaixamento e agora elas estão tentando vaga nas quartas de finais. Então, acho que teve uma reação. Teve uma reação, acho que a troca do comando foi importante, teve vitórias, então acho que assim, as últimas rodadas foram positivas, né? Vamos ver se o time vai dar conta, né, de entregar nessa última rodada, jogando fora de casa, né? Mas vamos lá, semana que vem a gente vai falar, né, do resultado desse jogo e continuamos acompanhando aí os 3 times mineiros. Vamos acabar agora nosso segundo bloco, a gente volta já já para falar mais de esportes femininos. E a gente está de volta para o nosso terceiro bloco, para a gente falar de
tênis. Malu não tá aqui hoje, me abandonou. Vocês vão ter que me aguentar falando de tênis. Hoje a Carol carrega sozinha o foco, gente. Enfim, né, gente? Roland Garros acabou. Então, a gente tem várias notícias aí das juvenis e também já temos outro torneio rolando essa semana, que a gente também vai falar um pouquinho. Vamos começar falando sobre a vitória, aliás, as vitórias da Vitória Miranda em Roland Garros, né? Vitória foi campeã tanto do simples de júnior de cadeira de rodas, quanto das duplas. Conta pra gente um pouquinho, Carol. Pois é, na última sexta-feira, a Vitória Miranda conquistou esse título, o título do Grand Slam de Roland Garros na categoria júnior para atletas com cadeiras de rodas. Na decisão, ela derrotou a americana Sabine Xu por 2-0 com parciais de 6-3 e 6-2. Poucas horas depois, ela voltou para o saibro francês para lutar para faturar o troféu também das duplas, ao lado da belga Luna Grip. Ela venceu a decisão também em sets diretos. Novamente, a americana Sabine Xu com a sueca Emma Gerset. Os nomes do tênis. Os nomes do tênis, né? Com parciais de 6-3 e 6-2. A Sabina tava azarada, né, gente, esse dia, ainda bem. Ela é meio freguesa, a Vitória. E o segundo título de simples conquistado pela Vitória. Esse é o segundo título de simples conquistado pela Vitória esse ano, que também já foi campeã no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, em janeiro. Assim, ela se mantém viva com a possibilidade de fechar o Grand Slam, quando a mesma atleta conquista os 4 principais títulos de tênis, faltando o Wimbledon e o US Open. A Vitória é número 1 do ranking mundial juvenil de tenistas em cadeiras de rodas e no adulto é a 27ª colocada. Ela tem 17 anos, completa 18 em agosto, o que fez com que essa temporada seja a sua última entre as juvenis. Mas, assim, fechou com chave de ouro, né? Não, ela é incrível. A Vitória é de Belo Horizonte, né? E ela já tinha ganhado da Sabine Zo. Deve ser, né? Em algum momento. A gente descobre em algum momento. Ela já tinha ganhado dela no Australian Open, então por isso que eu tô falando que ela é, né, uma freguesa da Vitória. É impressionante, gente, assim, essa menina, assim, eu assisti a final do Simples, né? E já tinha assistido também a final do Australian Open. A gente tem essa coisa do Disney Plus, né? Que ele transmite todas as quadras dos grandes torneios. Então, quando elas jogam nos grandes lãs, a gente consegue ver os juvenis através da transmissão do Disney. E foi incrível, gente. Ela, assim, ela tá pronta, vamos dizer assim, fisicamente, ela tá pronta para jogar no profissional, no adulto, né? Muito claramente, assim, muito acima, sabe, das outras jogadoras. E fez um jogo incrível, assim, ela tem muita potência. Em fevereiro, eu fui pro Rio Open e eu assisti pela primeira vez um jogo de atletas de cadeiras de rodas ao vivo, assim, né, pessoalmente. E eu fiquei muito impressionada, assim, com o jogo é muito interessante, sabe? E aí não impressionada com aquela coisa assim de, nossa, temos que incluir esses atletas. Não, impressionada esportivamente com a qualidade, sabe, do jogo, assim. E ela tem, assim, uma potência nos golpes, ela tem uma técnica para bater, assim, que é muito incrível. E outra coisa que chama muita atenção no tênis de cadeiras de rodas é que no tênis tradicional a gente tem toda uma discussão sobre como que o backhand de uma mão ele tá acabando. Por quê? Porque o tênis ficou muito veloz e os jogadores antes, assim, o tênis você tem 2 golpes básicos, o forehand e o backhand. O forehand você faz o golpe com aquela mão que é a sua mão dominante. E o backhand é o golpe que você faz com a sua mão que, né, do lado que não é a sua mão dominante. Por muito tempo, as pessoas faziam o backhand com a mão dominante, mas fazendo o movimento ao contrário. Só que agora o tênis está tão rápido que a maioria dos atletas, mulheres e homens, tem usado o backhand com 2 mãos, assim. E aí no tênis de cadeira de rodas, como eles precisam usar uma das mãos para mover a cadeira de rodas, a gente tem um monte de atleta que joga com o backhand de uma mão. Então é muito bonito esteticamente o jogo, assim, sabe? Enfim, a Vitória
foi realmente impressionante. Eu acho que tem muita chance dela ganhar os 4 Grand Slams, porque eu acho que ela está muito acima das outras atletas, né, na categoria juvenil, assim. Ela facilmente competiria aí na categoria adulto. Vamos acompanhar para ver, Sim. né, porque ela é de Belo Horizonte, ela treina numa escola, né, do Léo Botija, que é um técnico que tem trabalhado com vários atletas com deficiência. Não só ela ganhou, como Luiz Calisto, que também é atleta da mesma escola, ganhou duplas na Austrália e ganhou duplas agora na França. E eles têm aí, né, estão realmente construindo uma trajetória na formação de atletas com deficiência no tênis, aqui em Belo Horizonte. Então, a gente fica acompanhando aí, né? Sabe, enfim, a história é muito legal, tanto dele, o Léo Botija, me parece uma pessoa super, sim, super legal, super engajada e com uma história bastante legal com o tênis mesmo. E eles também, assim, meninos que são famílias que vêm de regiões periféricas de Belo Horizonte e que, de alguma forma, assim, estão vivendo várias coisas através do tênis que não seria possível se não fosse o tênis, assim. Então, as histórias de todas essas pessoas envolvidas lá com a escola do Léo Botija são muito legais e a vitória é incrível. Então, convocar vocês, tá, gente, para Deixar. assistirem, porque é impressionante, assim mesmo, não é? Ela é muito... Quando você assiste, você percebe a diferença técnica e física dela jogando com as adversárias. Assim. Muito legal, fiquei muito feliz pela dupla vitória da Vitória, mais uma vitória maravilhosa aí, né? Porque a gente tem mais de uma vitória, né, no tênis Sim. brasileiro juvenil. A gente tem mais uma vitória aí fazendo bonito. Vamos contar agora um pouquinho aí da Vitória e da Naná. Alcançaram as melhores posições aí do ranking juvenil. Sol, conta pra gente. Exato, agora falando sobre a outra Vitória e a Naná. As duas brasileiras mais bem colocadas no ranking mundial juvenis atingiram suas melhores marcas nessa última segunda-feira, dia 9. A potiguar Vitória Barros e a paulista Nawane Silva subiram na classificação com as vitórias conquistadas em Roland Garros na semana passada. A Vitória Barros, que venceu 2 jogos de simples e 1 de duplas em Paris, subiu 2 posições no ranking e agora é a 23ª colocada. A potiguar, de 15 anos, está inscrita para o ITF J300 de Bamberg, que acontece nesta semana no Saibro Alemão e será uma das principais cabeças de chave. E depois ela vai iniciar a preparação na grama para o Wimbledon. Já a Nawane Silva, de 15 anos, venceu 2 jogos no quali e ainda avançou para uma rodada na chave principal em Paris. E com isso, ela subiu de 48 para 46 no ranking. Ela não está inscrita em nenhuma competição dessa semana, depois de ter atuado em 3 torneios prévios a Roland Garros e feito uma semana de treinos na Espanha antes do Grand Slam francês. Muito bom. Elas estão aí muito bem no ranking e vem de uma boa temporada, né? Vitória e Naná foram bem, né? Lá no Roland Garros. A Vitória, a gente comentou, né? Que ela ia jogar contra a Pareja. Ela acabou perdendo, né? Esse jogo, mas teve um ótimo desempenho, assim, e acabou subindo aí mais um pouquinho no ranking. Vamos falar agora da estreia da Bia Haddad no WTA 500 de Queens, Isabela. O tênis, ele é essa loucura, né, gente? Acabou um torneio, já começou outro e já temos novo torneio e a Bia já estreou. Conta pra gente. Pois é, Carol, e a Bia já iniciou muito bem a temporada de grama do Circuito Mundial de Tênis. Pela primeira rodada do WTA 500 de Queens, em Londres, a atual número 22 do ranking venceu de virada na última segunda a tcheca Petra Kvitova, ex-número 2 e atual 574. Ela venceu por 2-1 com as parciais de 2-6, 6-4 e 6-4, e a partida durou 2 horas e 17 minutos. Bom, além de levar a brasileira para as oitavas de final, o triunfo é importante, porque a veterana de 35 anos é bicampeã de Wimbledon. Ela venceu em 2011 e 2014. Ela abandonou o circuito no fim de 2023 para ser mãe e recentemente ela retornou. Valendo vaga nas quartas, a Bia vai ter na próxima quarta-feira, dia 11, outra pedreira pela frente. Ela vai enfrentar a americana Emma Navarro, 10ª colocada no ranking mundial.
No mês passado, Bia derrotou a rival nas quartas de final do WTA 500 de Estrasburgo, na França. Queens é um dos mais tradicionais torneios de preparação para o Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que começará no dia 30 deste mês. A Bia comemorou o triunfo em sua estreia na grama em 2025, exaltando a adversária e destacou o fato de a quadra central no complexo de Queens receber o nome de Andy Murray, o ex-número 1 do mundo. Em ano irregular, a número 1 do Brasil soma agora 7 vitórias e 16 derrotas na temporada 2025. Muito legal aí a Bia jogando contra a Kvitova. Foi assim uma reinauguração da quadra, né, de Queens, que agora leva o nome do Andy Murray. Então, ela tirou uma foto super legal, inclusive assim no início do jogo, a Kvitova, o Murray e a Bia. O Murray que aposentou ano passado, é ex-número 1 do mundo, e aí recebeu essa homenagem lá nesse torneio, que é um torneio muito tradicional, mas que há 53 anos não tinha jogos femininos. E aí, depois de 53 anos, ele voltou a ser também feminino este ano. Então foi muito legal, assim, né? Foi uma partida de reinauguração da quadra, com essa homenagem para o Andy Murray. E o Andy Murray, que foi historicamente uma pessoa assim muito apoiadora do tênis feminino. Então, voltando para Queens, o tênis feminino, com essa homenagem do Andy Murray, estava lá a Bia junto com a Kvitova, né, que foi bicampeã em Wimbledon. Foi uma vitória, né, importante da Bia. Acho que a Kvitova não vem bem, ela voltou, mas ainda não conseguiu ter bons resultados desde que retornou. Mas foi importante para a Bia, assim, né? Assim, ela vem, né, bem irregular esse ano. Então, mesmo que tenha sido uma adversária, né, relativamente tranquila dela ganhar, foi difícil ali. Ela foi de virada, a Kvitova ganhou o primeiro set, e no final a Bia conseguiu ter essa vitória e vai jogar contra a Emma Navarro, né, que ela já derrotou esse ano. Eu acho que é uma boa adversária para quando você tá irregular, né, jogar com alguém que você precisando de confiança, jogar com alguém que você ganhou recentemente. Então, eu tô com expectativa positiva aí para esse jogo. Vamos falar agora do desempenho da Luísa Stefani também, Carol. Ela estreou hoje também lá no WTA 500 de Queens. Conta pra gente. Pois é, a Luísa Stefani estreou nessa terça-feira na grama no torneio de Queens em Londres. Jogando ao lado da sua parceira fixa da temporada, a Timea Babos, elas venceram a dupla formada pela Daria Kasatkina, que joga com a bandeira da Austrália, e a croata Dona Vekic, por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4. A Luísa e a Babos devem entrar em quadra novamente amanhã ou na quinta, pelas quartas de final do torneio, que serve como preparatório para o Wimbledon. As duas formam a 10ª melhor dupla do ano, com títulos nos WTA 500 de Linz, na Áustria, no piso duro e coberto, e no Saibro, em Estrasburgo, na França. Sim, A Luísa e a Babs, que a gente vem falando bastante delas recentemente, de como elas são uma ótima dupla, elas jogam muito bem juntas, né? Sim. Esse jogo foi relativamente tranquilo, assim, a Kasatkina e a Vekic são simplistas, mas estão jogando duplas nesse torneio, e aí acho que, assim, fica difícil ganhar de duas mulheres que são efetivamente duplistas, assim, né? Então, ótima vitória da Luísa Stefani, e vamos ver como que ela segue aí essa semana preparatória de Wimbledon. A gente termina aqui nosso terceiro bloco e a gente volta já já para o nosso último bloco. A gente está de volta para o nosso último bloco e a gente vai falar um pouquinho de boxe, de rugby e de skate para fechar aqui o episódio dessa semana. Vamos começar com essa notícia sobre a Bia Ferreira, Isabela, que manteve aí o título mundial nos pesos leves no boxe. Conta pra gente. Vamos sim, Carol. Bom, a Bia Ferreira, ela segue como referência no boxe feminino mundial. A brasileira defendeu com sucesso seu título mundial de peso leve, que é até 61 quilos, né, da Federação Internacional de Boxe, em um combate intenso contra a argentina Maria Ferreira. Foi realizado em Orlando, nos Estados Unidos, no último sábado. Ao longo de 10 rounds de muita técnica e força, a Bia dominou a adversária e garantiu a vitória por conta de decisão unânime dos juízes. Mostrando frieza e inteligência tática, Bia soube conter as investidas agressivas de Ferreira, especialmente quando a Argentina tentou pressionar nos rounds finais.
Com combinações certeiras e esquivas precisas, a brasileira comprovou sua superioridade e manteve o cinturão. Após a vitória, Bia destacou a confiança no seu trabalho e rebateu provocações feitas pela rival no duelo, deixando claro que no ringue, quem fala alto precisa também mostrar serviço e o cinturão segue firme com ela. Eu adoro as tretas do boxe, né? Assim, tem uma coisa de uma Sustentou. provocação, né? Faz parte da cultura da modalidade, né? Da provocação com o adversário. Ótima notícia aí da Bia, né? Bia, poxa, eu acho que ela é a atleta mais, né? Eu fico com muita dó, assim, dela, né? Do desempenho nas Olimpíadas, porque ela é incrível, enfim. Mas ótima notícia de que ela manteve aí o título dela nos pesos leves. Vamos falar um pouquinho de rugby agora, Carol? Acho que deve ser a primeira vez que a gente tá falando de rugby aqui, não é? De outras notícias anteriores. Pois é. Então, as Iaras, né, que é a seleção brasileira de rugby feminina, venceram um amistoso contra os Estados Unidos. Conta pra gente um pouquinho. Isso mesmo, no último sábado, dia 7, o São Paulo Athletic Club foi palco do segundo amistoso entre a seleção brasileira feminina de rugby e a equipe dos Estados Unidos. O confronto fez parte da preparação das Iaras para a inédita participação da Copa do Mundo de Rugby em 2025, que será realizada entre agosto e setembro na Inglaterra. Na primeira partida, disputada no dia 1º de junho, a US Falcons, time desenvolvido dos Estados Unidos, saiu vitoriosa por 29-26. Porém, no segundo duelo, o Brasil superou as norte-americanas por 15-14. Com um primeiro tempo forte, as brasileiras foram para cima e construíram uma vantagem de 15-0. No entanto, na segunda etapa, elas entraram desligadas e viram as adversárias chegarem no placar, marcando 14 pontos. Apesar da reação, as Iaras conseguiram segurar o resultado e garantir a vitória brasileira. Ambos os jogos não valeram pontos para o ranking mundial, mas foram importantes para que o Brasil fizesse testes, já que o elenco atual conta com 46 jogadoras, mas apenas 32 vão integrar o time para a Copa do Mundo. Na próxima partida da seleção brasileira, que contará pontos para o ranking, será no dia 14 de junho contra a Colômbia, no estádio Nicolau Alayon, em São Paulo. Outro ponto de destaque foi a arbitragem brasileira. Os 2 jogos foram comandados por árbitras mulheres. No dia 1º de junho, a Erika Weiss esteve no comando, enquanto no sábado foi a vez da Thaís Balcone, ex-jogadora de rugby. Então é muito legal a gente ver também, porque eu acho que rugby acaba que é um esporte que a gente não fala tanto no Brasil, não tem tanta tradição, e acredito que nos Estados Unidos isso seja um pouco mais forte também. E aí é legal ver esse desempenho das meninas conseguindo chegar grande para essa participação inédita na Copa do Mundo, né? Os Estados Unidos não tem tradição exatamente no rugby, né? Porque o rugby, ele é vamos dizer assim, uma contraposição aí ao futebol americano. Sim. Então, o rugby, ele é mais tradicional em países europeus, na África do Sul, na Austrália, na Nova Zelândia. Mas, assim, né, de qualquer forma, acho que é uma vitória importante, né? Vai ser a primeira participação das Iaras na Copa do Mundo de Rugby. Eu, por algum tempo na minha vida, eu acompanhei rugby masculino e achei interessante a gente trazer essa notícia aqui, né? E acompanhar aí o desempenho delas até a Copa do Mundo de Rugby agora em 2025, que vai ser no segundo semestre, né? Então, imagino que elas vão aparecer aqui um pouquinho mais no próximo semestre, Carol. E elas ficaram muito felizes com essa segunda vitória, né? Que no primeiro elas perderam para os Estados Unidos, mas nessa segunda vitória, uma das Iaras foram falar que não importa a diferença de pontos, porque ficou 15-14 no final, e elas realmente entraram bastante desligadas no segundo tempo. O primeiro foi bem forte, mas elas não importa, a gente ganhou, a gente tá feliz que tá conseguindo fazer a nossa preparação e foco pra frente. Sim. Porque tem isso também, né? De que às vezes as pessoas ganham por uma diferença pequena de ponto, a pontuação é pequena, e aí, não, mas foi na sorte. Não, elas conseguiram sustentar o segundo tempo, foi um bom jogo da seleção. Muito legal. E a gente acompanha aí, então, em breve, o desempenho delas na Copa do Mundo de Rugby. Vamos agora para a última notícia do episódio de hoje, do skate, né? A Isadora Pacheco chegou à final
do Circuito Mundial de Skate Park, nessa etapa que tá rolando agora na Itália, né? Conta pra gente, Soraya. Exato. O skate brasileiro feminino deixou a sua marca lá na abertura do Circuito Mundial de Skate Park. E entre as 5 brasileiras que avançaram às semifinais, a Isadora Pacheco, Raika Ventura, Fernanda Tunice, Helena Laurino e Dora Varela, apenas a Isadora Pacheco conseguiu uma vaga para a grande final e terminou em 8º lugar. A Isa conquistou a classificação ao acertar uma volta precisa na semifinal, recebendo 83,09 pontos, mesmo depois de não ter conseguido completar suas 2 primeiras apresentações. A disputa foi intensa e mostrou o alto nível do skate feminino, com a Isa enfrentando rivais de peso, mas não conseguindo encaixar nenhuma linha na final, somando apenas 67,01 pontos. A Raika Ventura, por sua vez, terminou na 9ª colocação, muito próximo da classificação, enquanto a Fernanda Tonice fechou em 11º, com boas manobras e nota de 82,20. A Helena Laurino e a Dora Varela, as mais jovens do grupo, encerraram a sua participação na 15ª e 16ª posições, respectivamente. A etapa que abriu a temporada internacional da World Skate reforçou o potencial das brasileiras que seguem em busca de evolução técnica e de espaço no topo do pódio. Nessa semana será disputada a etapa de Street, de 8 a 15 de junho, lá em Roma. A Raíssa Leal, que é a líder do ranking, a nossa fadinha, né? Já cansado de falar sobre a Raíssa, já está garantida nas quartas de finais e chega como destaque da equipe brasileira, que também conta com a Pamela Rosa, Isabela Ávila, Maria Lúcia e Duda Ribeiro. A gente estava falando que a gente fala muito, né, do street, e falamos pouco, né, do parque, né, Soraya? Sim. Gente, para poder achar as voltas da Raíssa Pacheco, eu não consegui achar as voltas dela. E a gente tem tanto destaque pro street e me dá um pouquinho de... que a gente não dá tanta atenção pro parque assim. A gente conhece alguns nomes do parque, mas quando você vai perguntar para as pessoas assim, não, nome de skate, vem só as meninas do street. E isso me dá um pouquinho de tristeza, me deixa um pouco triste. Eu queria ver as voltas das meninas, queria ver as voltas da Raika, mas estava muito complicado de achar os melhores momentos da competição. Eu acho que, assim, é feito Raíssa Leal, né? Assim, Sim, tadinho. A gente conhece muito do street por causa disso. Mas é isso aí, acabou de acontecer, né, essa etapa, e agora, essa semana, tá rolando a etapa do Street, né, que a gente tem aí a participação da Raíssa Leal, da Pamela Rosa, da Isabelle Ávila, da Maria Lúcia e da Duda Ribeiro. Semana que vem a gente traz os resultados, né, da etapa do Street no episódio do Marca. Com fé, com muitos pódios. Se puder as 3 do pódio ser brasileira... Seria bom, né? Seria ótimo. Seria tudo. Então tá bom, gente. A gente acaba por aqui. Fique aí de olho nas nossas notícias no site da Revista Marta, revistamarta.com. E semana que vem a gente volta com mais notícias de esportes femininos. Tchau!